E hoje o tema do nosso quadro é osteoartrose. Palavra difícil de falar, professor, mas também conhecida como artrose, um problema crônico no Brasil que gera até incapacidade, até a necessidade de implante de próteses. Por isso é tema do nosso quadro, para a gente trazer orientações importantes. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Obrigado, Flávia. Bom dia, Meg, bom dia, Zé Neto, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. É um assunto muito sério, porque a artrose ela é incapacitante e pela grande maioria das pessoas a serem atingidas em tempo útil profissional. Entre 40 e 50 anos de idade, as pessoas já começam a ter, não os primeiros sinais, mas já momentos de perda funcional. É por isso que é tão preocupante e é tão importante falarmos disso hoje. Vamos explicar o que é a osteoartrose, quais são os sintomas? Explica pra gente, professor. Popularmente falando, é um desgaste das articulações. Eu trouxe aqui 2 exemplos, para a gente fazer para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Eu trouxe aqui as 2 articulações que mais geram artrose, que é a articulação do quadril, ou seja, a junção da pelve ou da bacia com relação ao fêmur. Então isso faz com que haja um movimento muito interessante da coxa com a perna, Então a gente tem vários movimentos amplos ali. E a outra articulação também muito campeã de artrose é a articulação do joelho. Esse dá problema, hein, professor? Então essa articulação, todas as articulações bastante móveis, nós temos a cartilagem que recobre o final dos ossos. Porque o que é uma articulação? É a união de 2 ou mais ossos. Tá. Então nós temos os ossos do fêmur e da tíbia, e aqui nós temos a articulação do joelho. E tem a cartilagem que fica aqui recobrindo elas. Mesma coisa do quadril, mesma coisa do tornozelo, ou seja, ombro. Todas as articulações que têm bastante mobilidade são articulações que correm risco de ter a artrose. Por quê? Porque a artrose nada mais é do que um desgaste e uma degeneração crônica pelo uso excessivo, pela natural tendência que essas articulações têm de sofrer sobrecargas de movimento ou sobrecargas de peso. Então, o que é a artrose? É um desgaste degenerativo dessa cartilagem. A cartilagem é o que protege para um osso não bater no outro. Exatamente. E aí vai perdendo. Você vai perdendo. Nosso ouvinte que aprendeu já a desossar frango, O finalzinho do osso a gente sempre vê aquela parte brilhante ali, Aquilo é a cartilagem. É chamado cartilagem hialina. E ela é nutrida pelo líquido que está dentro da articulação. E conforme nós vamos perdendo esse líquido, vai envelhecendo essa cartilagem e também em função do excesso de peso, excesso de movimento, a própria idade também vai fazendo um desgaste dessa articulação. E aí nós temos então a artrose ou a osteoartrose. Tem diferença? Não tem. A palavra é sinônima. Agora, quando a pessoa tem um processo inflamatório daquele desgaste, aí nós vamos chamar de artrite ou osteoartrite. It é um sufixo relacionado à inflamação. Então eu posso ter uma artrose e posso ter um quadro agudo chamado artrite. Mas no frigir dos ovos, nós queremos falar da mesma doença. Um problema é que ela está mais ativa, que é no processo de dor, processo inflamatório, as articulações ficam inchadas, a pessoa tem dificuldade de mobilidade, E quando ela está em período remissivo, não há esse inchaço, há apenas a dor e o desconforto daquele desgaste, mas nós não temos um processo inflamatório. Então, artrose para esse período remissivo e artrite para quando tem um processo inflamatório articular. Qual é o grande problema? Que as pessoas que estão com artrose, na grande maioria, elas têm dores crônicas. Então essa artrite que ora era aguda, ela passa a sofrer o quê? Processos crônicos. E aí ela vai ter uma dor muito constante. Outro aspecto muito importante é a crepitação. O que é isso, professor? Para
Parece que a gente está com areia na articulação. Ah, dá aqueles estralinhos. Fica rangendo mesmo, sabe? Parece que a gente tem areia mesmo, né? Você move, você vê o creque, 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 creque. Lógico, isso são estágios mais avançados, mas é um sinal importante. Então, a dor, a crepitação e a rigidez matutina. Temos que lembrar que a cartilagem ela foi perdida. Então, quando eu acordo, vou sair da cama, provavelmente aquela articulação ainda não está totalmente lubrificada. Aí eu tenho alguma perda de mobilidade, a gente chama de rigidez matutina. Ao longo do dia vai se garantindo mobilidade de novo e a vida é funcional. Mas quanto mais grave for a artrose, pior será esses sinais de dor, crepitação e pouca mobilidade. Nós dizemos o seguinte, a artrose pode ser leve, moderada ou grave. A leve inicia-se lá com seus 30 anos, até menos, viu? Moderado, eu já estou com 40, 50 anos já com ela moderada. Grave, eu posso até ter de 60 anos para frente, é moderada. Então, assim, vamos imaginar que hoje a nossa vida ativa, né, entre 40 e 50 anos é muito forte. E aí eu tenho uma artrose que me limita. Limita a fazer o quê? Por exemplo, atividade física. Tem gente que não consegue porque dói a articulação depois que eu fiz aquela atividade. Após os 60, eu posso ter inclusive as mais graves, né? 60, 70 anos, as mais graves. Mas hoje ainda com 60, 70 anos, nós estamos fisicamente ativos, até profissionalmente ativos. Mas nós já temos alguma incapacidade. Né? Então, alguma incapacidade na coluna, por exemplo, alguma incapacidade em alguma articulação. E aí eu tenho dores. E isso limita a minha atividade, ou profissional, ou doméstica, ou do meu dia a dia. Então nós temos que sempre deixar claro, a artrose, ela é uma doença que envolve um cuidado de saúde pública. Porque nós temos aí, nessa faixa de idade nós colocamos, pelo menos 40% dos adultos tem isso. E a mulher acaba sendo a que sofre mais. Oh, meu Deus! Mais essa, professor? Mais essa. Principalmente por causa do período da menopausa. Lembra que nós falamos sobre a perda do estrogênio? Então, aí você também tem alguma dificuldade das mulheres com relação à lubrificação articular, né? E outros elementos que estão envolvidos com essa perda e com essa entrada na menopausa. Quanto mais precoce entrar, mais riscos da artrose. E a gente já falou um outro tema que foi a osteoporose, né? A osteoporose é a rarefação do osso, a perda do mineral cálcio pela menopausa também. Então a mulher tem esses dois elementos, ou a artrose ou a osteoporose, que acabam tendo maior incidência nela por causa da questão da menopausa. Professor, e existe um grupo de risco para a artrose? Claro. Então, primeiro ponto, mulheres. Tá certo? Segundo ponto é mobilização excessiva. Quando você trabalha com alguma atividade profissional que movimenta muitas articulações, então a gente tem um risco aí, né? Porque eu tenho movimentos excessivos e aí eu posso, ao longo da minha vida, ter desgaste das articulações. A outra situação é obesidade. Então, é um fator de risco importante, porque sobrecarrega as articulações pelo fato desse peso excessivo gerar a compressão articular. Então, eu também tenho esses problemas no meu dia a dia associado a essa. Existe agora uma questão genética, isso foi bastante claro. Então, assim, se eu tenho pais ou avós que tiveram artrose, eu tenho que ficar bastante esperto. Atento. Porque eu posso ter uma grande possibilidade da artrose. Então, assim, esses elementos, né, juntos podem gerar um risco maior. Então, não é obesidade sozinha, às vezes não é movimentos repetitivos sozinhos, mas a grande maioria, Meg, está relacionada aos nossos hábitos de vida. Então, o sedentarismo também não é favorável. E outra coisa que o nosso telespectador e ouvinte precisa entender, nós precisamos de músculo. Músculo é vida. Se nós não temos músculos, nós vamos sobrecarregar quem? Ossos e articulações. Daí um outro elemento, né? Quem está com a musculatura muito frágil, principalmente depois dos 50 anos de idade, a tendência é nós perdermos músculos. E aí nós temos os riscos ou de ter artrose ou de piorar o padrão da artrose. Professor, como que é feito o diagnóstico? Além dessa dor, a gente tem que ir no ortopedista. Quem que faz esse diagnóstico? Sim. A melhor especialidade médica é o ortopedista. Claro que um clínico geral também consegue avaliar.
E alguns casos da artrose vêm por processos reumáticos. São em pequenas quantidades, mas vêm. Então, às vezes, o reumatologista também é uma pessoa que pode avaliar. Mas um geriatra, por exemplo, também pode. E qual é o exame mais clássico? É o raio-x. Porque o raio-x ele vai exatamente ver as estruturas articulares e ver se há alguma coisa que caracteriza esse desgaste e apresenta, porque no raio-x você vê a diminuição da cartilagem, você vê a presença dos, vou falar outro nome feio, os osteófitos. Eita, o que é isso, professor? São os famosos bicos de papagaio. Esse que é o bico de papagaio. Nas extremidades das articulações vai formando pequenas espículas ósseas. Então, em função dos desgastes, você sobrecarrega também a parte óssea que está abaixo da cartilagem. Já ouviu falar que vai esfregando osso com osso? E essa é uma verdade. E aí você vai formando essas espículas ósseas na periferia das articulações, os famosos bicos de papagaio. O bico de papagaio é muito comum e foi deixado assim por causa da coluna. A coluna forma muito osteófito. E aí a medicina, né, classicamente apelidou de bico de papagaio. Mas eu posso ter no joelho, posso ter no tornozelo, posso ter no quadril, né? Agora os campeões de audiência é quadril e joelho. E aí eu tenho toda uma complicação, né, em função dessas duas possibilidades. Professor, e como é o tratamento? Existe cura? Não existe cura. Existe controle. E isso que é muito interessante, porque o controle, ele é multifatorial, Meg. Quando nós falamos que a causa é a obesidade, eu tenho que fazer um controle dela. Se a causa for movimentos repetitivos, erros posturais, eu tenho que fazer um controle disso. Se o problema é genético, eu tenho já que pensar em todas essas possibilidades de prevenção. Mas o que nós temos hoje? O maior e melhor tratamento está envolvido com o aspecto multiprofissional. Então, a fisioterapia é fantástica para esse poder de controle da dor, melhora da flexibilidade e fortalecimento muscular. Então, a fisioterapia ela é realmente um carro-chefe para o controle da artrose. Hoje, a medicina conseguiu criar alguns medicamentos que fazem a proteção da cartilagem. Só que você não tem volta. Não existe... Perdeu, já perdeu. Exatamente. Nós temos que ser bem claros com os nossos ouvintes e telespectadores. Não existe absolutamente nada que recomponha a cartilagem. Existe condroprotetores. Então, existem várias linhas. Aí o ortopedista, nessa hora é realmente o ortopedista ou o geriatra que vai tomar uma decisão, né, sobre o que tomar para fazer a proteção da cartilagem. Agora, não adianta nada eu tomar um condroprotetor e continuar obeso. Um condroprotetor e continuar com os meus hábitos de vidas que vão exagerar essa artrose com mais desgaste. Mas existe. Então, fisioterapia, condroprotetores e atividade física que vai fortalecer esses músculos. Mas qual atividade física? Porque o impacto não é interessante. Leve, né? Então aí você vê a hidroginástica maravilhosa, né? Pilates, né? Uma outra possibilidade, né? A própria musculação, se feita de forma organizada com um profissional de educação física ou com um fisioterapeuta que sabe desenvolver aquilo sem gerar sobrecargas, é fundamental, porque nós precisamos fortalecer os nossos músculos, né? Então, não existe cura, mas existe controle e melhora muito a qualidade de vida. Agora, Meg, qual é o pior dos mundos? Dores exageradamente grandes, uso de remédios anti-inflamatórios, porque é outra forma de controle, né? Remédios analgésicos e anti-inflamatórios. Até quanto que eu aguento tomar isso? Porque eu posso também prejudicar rins, eu posso ficar viciado nas medicações. Então aí, quando acontece exageradamente o uso de medicação e continua o quadro de dor e limitação articular, aí a medicina ela indica as próteses, que são as substituições das cartilagens. Quais são as próteses mais comuns? As próteses de joelho e as próteses de quadril. Aí vai para cirurgia, para colocar cirurgia, próteses que vão fazer com que haja substituição daquela cartilagem e aí a pessoa
obviamente tem toda uma mobilidade preservada, mas depois da cirurgia, fundamental a fisioterapia, a perda de peso e garantir a mobilidade o máximo possível. Então, assim, as pessoas às vezes acham, faço a cirurgia, vou resolver o problema. Não. Tem que mudar o estilo de vida. Porque tudo que foi gerado de hábitos negativos, se eu não melhorar, eu posso inclusive perder a cirurgia. Porque aquela prótese ela tem um limite também de suportar peso, de suportar mobilidade. Então nós temos sempre que alertar os nossos telespectadores e ouvintes, inclusive quem tem prótese. É fundamental fazer a manutenção dela. Né? Eu não preciso abrir de novo, mas é fundamental que eu tenha uma boa força muscular. Se for do joelho, da coxa, né? Das pernas de uma forma geral, né? Se eu ter uma prótese de quadril, eu preciso ter um fortalecimento da própria bacia, da própria pelve, né? E de uma boa postura corporal. Então, assim, fisioterapia sempre, né? Hidroginástica é excelente. E qualquer atividade que possa fazer um fortalecimento muscular é super bem-vindo. Mas o controle do peso, eu falo para vocês, eu acho que é um dos elementos que mais fortalecem o pós-operatório. Muito bom, tá dado o recado. Então, professor Ricardo Martins, falando de artrose hoje no nosso quadro Saúde em Dia, sempre uma aula, trazendo muitas informações. Obrigada, professor, mais uma vez. O quadro que é sucesso e semana que vem a gente te espera. Estamos de volta com mais informações. Obrigada, professor. Agradeço. Jornal da Manhã, Unifev.